Profeta Joel 2, 28, amém? Amém. Alguém leia para mim? 2, 28. Isso. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém, Jesus. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero falar hoje sobre uma coisa. A gente, quando vai dar algo para alguém, a gente tem que ter aquilo, certo? E é bom a gente falar de alguém que a gente conhece, né? Amém. E hoje eu vou falar de uma pessoa que eu conheço, eu aprendi a conhecer, aprendi a admirar, aprendi a amar, aprendi a respeitar, aprendi a adorar, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Eu vou falar de alguém que faz parte da minha vida. Amém. Porque quando a gente vai falar de alguém, é bom a gente falar daquela pessoa que a gente conhece, daquela pessoa que faz parte, daquela pessoa que a gente tem intimidade, porque a gente sabe dizer o que ela é, né? Como que eu posso falar de uma pessoa se eu não conheço? A irmã falou que muitos, né, às vezes vê uma pessoa e olha para ela e olha pela aparência dela, né, e julga, né, pela aparência. E é bom falar do Espírito Santo, porque eu não julgo pelo que os outros falam, eu julgo por aquilo que eu conheço, Verdade. aquilo que ele faz na minha vida. Amém. E eu quero te dizer hoje que o Espírito Santo, ele está doidinho para fazer parte da sua vida. Amém. Ele está doidinho para fazer de você alguém especial. Amém. Ele está doidinho de que você faça diferença. É engraçado, a gente olha para Jesus Cristo. Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, que ele nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo, tá? E ele foi crescendo como uma criança normal, tá? Uma criança normal. Diz a palavra de Deus que ele crescia em estatura e em sabedoria, né? Ele era ensinado, e ele era ensinado por Deus, e tinha o entendimento, e ensinado na escola, participava da escola, e crescia em tamanho. E ele cresceu, e um dia, quando ele estava com 30 anos de idade, ele trabalhava com seu pai, né? Depois de grande, ele trabalhou com seu pai na carpintaria, porque José era carpinteiro. José era pai de Jesus, ele era carpinteiro. E Jesus trabalhou com ele na carpintaria. E até então, ninguém conhecia Jesus, a menos aqueles que, de vez em quando, Jesus entrava na sinagoga, no meio dos grandes lá, e começava a discutir com eles, falar com eles sobre Deus, sobre os profetas, sobre aquilo que ele conhecia dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quem conhecia Jesus era apenas aquele povo ali, por onde ele morava. E diz a palavra de Deus que um dia Jesus saiu andando, largou a mãe, largou o pai, 30 anos, saiu andando. E ele se deparou com João Batista. E João Batista estava batizando, fazendo um grande batismo nas águas. E Jesus Cristo chegou até ele e ele disse: eu quero ser batizado. E João Batista imediatamente o reconheceu, porque diz a palavra de Deus que o Espírito testifica. Amém, Jesus. E João Batista disse: mas quem sou eu para te batizar? Não sou digno de desatar as tuas sandálias. E Jesus disse: mas assim tem que ser para que se cumpra a palavra do meu Pai. Amém. Você tem que me batizar. E diz a palavra de Deus que ele foi batizado nas águas. E quando ele saiu das águas, desceu sobre ele, o céu se abriu, veio algo sobre ele em formato de uma pomba, repousou sobre Jesus Cristo, e a partir daquele momento, Jesus Cristo deixou de ser um carpinteiro para ser Jesus o Cristo, Jesus o ungido, porque Cristo significa ungido.
ungido. Jesus é apenas um nome, o nome do Filho de Deus, mas Cristo significa ungido. E Jesus naquele momento passou a ser ungido. Jesus até então não tinha feito milagres, não tinha feito maravilhas, ele não tinha feito prodígios, não tinha feito sinais. Por enquanto, ele ainda não tinha feito nada daquilo. Mas quando desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus, ele já saiu dali arrebanhando discípulos, ele já saiu dali com seguidores. E diz a palavra de Deus que ele foi no casamento e lá faltou o vinho e ele já começou a trabalhar ali. Ele multiplicou, aliás, ele transformou água em vinho. Ali apareceram os primeiros sinais. Mas o Espírito Santo, ele é assim, pastora. Então quer dizer que o céu vai se abrir, vai descer uma pombinha dentro da minha casa e eu vou ser batizado no Espírito Santo? Não. Não é uma pombinha que vai descer. Lá Jesus estava no campo aberto. Pode ser que Jesus mande. Se ele quiser, ele mandar. Até um urubu em cima de você, ele manda. Ele está no controle de todas as coisas. Mas às vezes tem gente que está dentro do seu quarto sozinho. Eu lembro que o meu pastor Jerônimo, ele conta que ele e seus amigos, seus amigos de conversão, para quem não sabe, Caio Fábio foi um dos amigos do meu pastor, Edir Macedo, pastor Marco Antônio da Floresta, que a gente conhece lá de Belo Horizonte, pastor Joaquim, alguns outros pastores na época deles. E os pastores se converteram e foram batizados no Espírito Santo. E o pastor Jerônimo não conseguia ser batizado no Espírito Santo. E toda a oração que tinha, ele entrava no meio. Ele dizia hoje. E ele saía dali frustrado que nada acontecia. E aí vinha o culto. E era hoje. Ele dizia, é hoje que eu recebo o Espírito Santo. E ele saía dali frustrado que ele não conseguia receber o Espírito Santo. E ele contando que um dia ele entrou dentro de casa triste, angustiado, porque todo mundo, os amigos dele, tudo batizado no Espírito Santo, tudo falando em outras línguas. E ele lá não conseguia falar nada em outras línguas. E aí ele entrou para dentro do seu quarto triste. E ele ajoelhou e ele começou a buscar a Deus. Ele disse, Senhor, por que todos recebem e eu não? E ele foi falando com Deus, e ele foi falando com Deus, e ele começou a dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Ele começou a abrir o seu coração, e ele foi se enchendo ali dentro, ele sozinho naquele quarto. De repente ele disse que ele não se cabia mais dentro daquele quarto. Aquele quarto ficou pequeno para ele, porque o Espírito Santo começou a envolver a vida dele. Amém. E aí sozinho dentro daquele quarto, a sua língua foi confundida. Desceu sobre ele o Espírito Santo e ele falou em outras línguas. Ele falou na língua dos anjos, ele falou na língua dos homens, e ele começou a se encher do poder de Deus. Glória a Deus. E depois daquele dia, ele já nem conseguia mais falar direito, de tanto poder. Toda vez que ele entrava dentro de um ônibus, ele começava a tremer, porque na época ele não tinha aqueles carrão que ele tem hoje, né? Ele andava de ônibus, diz ele que sentava ali do lado de alguém, de repente ele estava falando em outras línguas, e ele olhava para um lado e olhava para o outro, meu Deus do céu, eu estou dentro do ônibus, deixa eu me controlar. Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Amém? Amém. Aí você me pergunta assim, tem muitos aqui que talvez não entendam, o que é falar em outras línguas? É a evidência que você recebeu o batismo no Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Por que falar de outras línguas? O que são outras línguas? Existem as línguas estranhas. O que são as línguas estranhas? Lá em Atos fala sobre a língua dos anjos. São as línguas estranhas aos homens, mas são as línguas que falam em mistérios com Deus. Amém? E podemos falar em outras línguas, em outros idiomas. Falar em hebraico, em aramaico, em chinês, em japonês, em inglês.
O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores.